Boa tarde, meu nome é Maria Carolina, eu sou aluna de História da PUC Minas e nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a escravidão no Brasil colônia. É extremamente importante estudar e refletir sobre a escravidão no Brasil, não só por termos sido o último país a abolir a escravidão, mas também por termos sido o país que mais recebeu africanos escravizados de todo o mundo. Esse profundo processo histórico, enraizado em violências e discriminação racial, tem reflexos intensos até a atualidade. E somente por meio da educação a gente pode melhorar essa situação. A escravidão foi a base de toda a economia colonial. Primeiramente, o trabalho compulsório foi o indígena, mas por muitos terem morrido em decorrência de violência ou doenças dos europeus e pela interferência dos jesuítas, o trabalho escravo africano foi introduzido. Isso não significa que a escravidão indígena deixou de existir. Ambas as escravidões coexistiram no contexto colonial e sustentavam a economia escravista, que era baseada na exploração brutal desses povos. A escravidão indígena foi o primeiro recurso utilizado pelos europeus na mão de obra compulsória. Os acordos de troca que existiam em um primeiro momento, de 1500 a 1530, onde os europeus trocavam objetos por toras de madeira, principalmente do pau-brasil, foram rapidamente substituídos pelo trabalho compulsório, característicos da colonização. Essa escravidão foi característica dos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro, no primeiro ciclo econômico da colônia. A escravidão indígena teve um declínio por alguns fatores principais. Primeiro, a influência dos jesuítas na liberdade dos indígenas, pois os consideravam almas puras que deveriam ser salvas e protegidas em aldeamentos, sendo catequizados sem nenhum respeito às suas tradições e crenças. 2. O grande número de mortes de indígenas em decorrência de epidemias trazidas pelos europeus. E terceiro, o fator mais importante, que foi a escravidão africana, produzia lucros não só pelo puro trabalho compulsório, mas também no tráfico desses africanos sequestrados. Uma característica marcante do mercantilismo, onde as companhias que traficavam essas pessoas obtinham lucros exorbitantes, complexificando as relações econômicas e enriquecendo os grupos da elite. A escravidão africana obteve mais sucesso, na ótica dos grupos dominantes, é claro, pela intensa desumanização dos africanos, que eram sequestrados de suas casas, colocados juntos a africanos de regiões diferentes, que falavam línguas diferentes e que até poderiam ser povos inimigos. Essas diferenças dificultavam as mobilizações de resistência, situação diferente dos indígenas, que já conheciam as terras e tinham maior facilidade de fugir e de se mobilizar. Essa desumanização intensa gerou nos escravizados africanos uma doença conhecida como banzo, semelhante à depressão e descrita como uma melancolia profunda e saudade de sua terra. Entretanto, todas essas artimanhas não impediram que resistências escravas e diversas mobilizações existissem, e foram diversos os quilombos espalhados pelo Brasil, sendo o maior conhecido como Quilombo dos Palmares. Havia ainda ataques a fazendas e senhores de escravos, compra de alforrias e diversas outras mobilizações, coletivas ou individuais, em busca da liberdade. Por hoje é só isso. Muito obrigada por assistir a aula e até a próxima.